Começando, vamos esperar, apanhando aqui das configurações, mas o pessoal já tá chegando. Bom de ter filho é que a primeira a entrar foi a Ana. Boa tarde para quem já chegou. Tentei ser o mais britânico possível com a questão do horário e até chegar mais gente, pra gente otimizar um pouco o tempo, que não é muito curto, eu não pretendo estender tanto com a live assim. Para quem já chegou, sou o Vinícius. A gente está fazendo a transmissão ao vivo por 2 canais. Eu estou ao vivo aqui no meu perfil do Instagram e a gente está ao vivo também pela página do Facebook do Centro LGBTS de Brasília, né, que é um grande parceiro. Então a gente está ao vivo nesses 2 canais e aí eu vou conciliando um olhar aqui, um olhar no outro, enquanto isso o pessoal vai chegando. A primeira coisa que eu queria falar, até a gente entrar no porquê de estar aqui nesse momento, né? Foi toda uma mobilização ontem. Eu queria começar falando sobre uma atividade que, em parceria com o Centro LGBT, é o programa, se a gente pode chamar assim, né? Existo. A intenção desse programa do Existo é mesmo que, como diz a própria descrição, é tirar o Brasil do armário, né? Hoje é o dia 17 de maio, é o dia da luta internacional contra a LGBTfobia. E aí esse coletivo de pessoas, de empresas, de vários profissionais, já teve hoje participação do pessoal fazendo uma leitura, tem alguns DJs que vão fazer algumas lives, e a intenção é tirar o Brasil da invisibilidade, né? E aí a gente começou colhendo assinaturas. Eu vou disponibilizar o link aqui para depois a gente fazer esse movimento. E aí o intuito maior disso é colher assinaturas porque o censo de 2021 está chegando. E aí nesse censo de 2021, a principal solicitação é que seja incluso a questão de identidade de gênero e a questão de orientação sexual. O censo hoje, ele capta só a questão de gênero, considerando aspectos puramente biológicos. E aí um ponto de partida que eu pretendo trazer nessas discussões é que a identidade de gênero ela é muito além só do biológico. Ela é o biológico, mas ela vai além disso em muitas outras considerações. E aí está começando esse movimento, a gente está coletando assinaturas para que isso seja implementado. E se não é visto, não é lembrado. E se não é lembrado, não tem políticas públicas. Então a gente precisa de políticas públicas direcionadas corretamente e que consiga entender esse Brasil pela sua dimensão territorial, mas também considerando também seus inúmeros gêneros, suas inúmeras sexualidades. E aí a gente faz muita questão desse recorte dentro do censo, para que a coisa anda, que a gente tenha políticas públicas voltadas para isso. Continuando então, eu vou falar novamente no decorrer desse período sobre o Existo. É um grande parceiro que abriu as portas para que eu pudesse estar aqui falando, usando o canal do Centro LGBT, para que eu pudesse ter essa oportunidade de lançar esse canal no YouTube, que a partir de hoje essa é a intenção, e o meu perfil profissional. Então eu queria começar me apresentando, né? A intenção é que alguns sejam conhecidos, né? Eu fiz uma mobilização entre os amigos, mas que boa parte também não me conheça. Eu sou Vinícius Mota, sou um homem cisgênero, 32 anos, sou de Minas Gerais, estou aqui em Brasília há 10 anos e sou psicólogo. E aí, dentro dessa formação em psicologia, eu tive a oportunidade de concluir agora esse ano de 2020, né? Ainda não está concluído por causa da pandemia, mas o artigo já está escrito. Eu concluí uma especialização pela UNB em Políticas Públicas, Infância, Juventude e Diversidade. E aí a gente vai ouvir falar muito desse tema a respeito da diversidade,
né? A diversidade, todos os assuntos que a gente trouxer aqui vai ter um recorte para diversidade, vai ter um recorte para gênero, vai ter um recorte para sexualidade. Então sempre o objetivo principal é a gente vai falar de relacionamento, o recorte da sexualidade, do gênero, da questão do LGBT, dentro de todos os assuntos que a gente trabalhar aqui. Sou pai de uma menina de 8 anos, que está ali no quarto me assistindo, e também essa questão da paternidade é algo interessante que eu gostaria de sempre estar trazendo, né, a respeito dessa paternidade nos dias de hoje, e ainda mais a paternidade de uma menina, como preparar, enquanto pai e responsável pelo futuro dela, por um mundo machista, por um mundo, ela falou, por um mundo homofóbico, por um mundo tão violento com relação às mulheres. E sobre mim eu acredito que seja isso. Então eu moro aqui em Brasília já há 10 anos. Essa parte da questão profissional é onde eu pretendo puxar sempre para isso, né? A intenção de trazer essa primeira live para o meu perfil pessoal, né, onde eu compartilho os meus momentos de lazer, minhas viagens para Minas, minhas coisas com a Ana Clara, a intenção é mais ou menos desvincular isso, né, que no perfil profissional a gente possa conversar sobre as coisas, as mazelas da vida, e que a gente tenha uma visão sempre psicológica da coisa, né? Eu vou puxar sempre pro meu lado da psicologia, não tem como, né? Mas eu tô vendo que o Thiago entrou aqui na live, e aí eu já mandei uma mensagem para ele. O Thiago é psiquiatra, eu falei, ó, amigo, não tem como, vai ter um momento onde a gente vai ter que gravar um vídeo e você vai ter que trazer a contribuição da psiquiatria também. E então eu sempre pretendo estar puxando para essas duas questões, né? Sempre com recorte da população LGBT, mas também considerando também os aspectos psicológicos de qualquer coisa que envolva essa discussão. E aí a gente chega um pouquinho no projeto, né? Como que surgiu esse projeto? A princípio foi um convite do Júlio, né? Que é responsável, que está à frente do Centro LGBTS de Brasília. Ele me propôs de fazer aquela primeira live que a gente fez há mais ou menos uns 15 dias, e eu fiquei muito nervoso, né, com a live, e aí acabou que me soltei um pouco. No início eu comecei muito acelerado, igual eu tô agora, mas aí depois ele foi tranquilizando, fazendo algumas perguntas, o pessoal foi participando, e aí eu fiquei mais tranquilo. E aí logo que a live acabou, a repercussão foi muito boa, né? Vou fazer bem blogueirinho agora, várias pessoas me incentivaram, mas muitos chamaram eu para poder conversar, mandou um direct, mandou um WhatsApp falando, Vinícius, por que você não continua isso? Por que você não leva esse projeto adiante? Por que você não trabalha essa questão da psicologia? Fala um pouco sobre as coisas que você pesquisa. E aí eu tive muita resistência, não vou negar, eu tive resistência de não me achar capaz, de não me achar preparado para isso. Aí veio a questão da insegurança, veio a questão da resistência pessoal mesmo, de falar, não, gente, o que eu tenho de falar para falar de útil para as pessoas, né? Mas aí essa semana recente agora estudando, eu falei, gente, eu vou começar a amadurecer essa ideia, né? Há uma semana começou essa construção, assim, eu fui atrás de parceiros, porque não tenho muito conhecimento, principalmente de informática, quem dirá de live, de falar de como criar um roteiro. Aí eu tô até com a colinha aqui, toda hora eu dou uma passadinha de olho para também não me perder. E aí eu perdi essa resistência, perdi esse medo ao pensar que eu não tô vindo aqui falar para números. Eu não estou vindo falar para seguidores, eu não estou vindo para falar por status. Eu venho compartilhar um pouco da minha vida, um pouco daquilo que eu estudei, com quem necessita, com quem está passando por uma dificuldade, ou com quem apenas quer só conversar sobre psicologia, ou às vezes com quem quer só trocar uma ideia sobre sexualidade, sobre gênero. Ah, Vinícius, eu tenho dificuldade, eu não sei o que é um, não sei o que é outro. E a intenção desse canal é muito essa, sabe? É desmistificar muita coisa, é trazer isso para o debate. A gente precisa falar sobre sexualidade, a gente precisa falar sobre identidade de gênero, a gente precisa discutir isso. E vai além. É muito além de um simples conhecimento teórico, e aí a prática é nessas discussões mesmo que a gente precisa do dia a dia. É de se impor quando a gente percebe um ato de violência, uma discriminação, uma LGBTfobia, algumas coisas. Essa é a parte prática da coisa. Por isso que, para a gente saber defender, a gente precisa conhecer. E aí essa é a intenção. Para quem
né? Esse roteirinho que me ajudou foi a Tami. E aí eu vou respondendo algumas perguntas. Então, para quem que esse canal, esse perfil é diferenciado? Para todos e para todas. Né? Não é um perfil específico, mas ele tem, certamente, a gente vai tentar fazer como se fosse um funil. Hoje a conversa aqui é para todo mundo. Mandei o convite para geral mesmo, minha lista de WhatsApp bombou, mandei para todo mundo mesmo, porque eu preciso trazer essa primeira noção do que eu vou falar. Gostou? Se interessou? Acha que pode ser bacana trocar essa ideia comigo? A gente continua. Vou divulgar hoje o canal do YouTube, o perfil profissional, e aí a gente vai mantendo esse diálogo junto. Não gostou? Indica para algum amigo. Pode ser que algum amigo goste do tema e queira conversar um pouco sobre isso, queira entender sobre essas coisas. Então ele é voltado para todo mundo. Porém, igual eu falei, a gente vai ter esse recorte para a população LGBTS. E aí uma das coisas que eu primeiro pretendo trabalhar inicialmente é justamente essa definição, né? De onde vem essa definição dessas letras? Por que a gente trabalha com essas letras? Antigamente era GLS, depois foi para LGBT, aí depois foi para LGBTI, LGBTS agora. Então a gente precisa primeiro, eu vou me embasar teoricamente para poder falar o porquê que eu uso essas siglas, e aí ao decorrer do tempo a gente vai abrindo esse debate também da questão das siglas, das nomenclaturas, de como se referir a uma pessoa LGBT e por aí vai. E o principal, antigamente quando a gente falava do GLS, né, tinha o S de simpatizante. E o principal é que a gente traga para esse canal, para essa discussão, para esse debate, os antigos simpatizantes, que hoje a gente pode definir eles como apenas pessoas que respeitam. O respeito hoje ele não é uma questão de opinião, ele é uma questão legal, pronto, é criminalizado. A discriminação hoje ela é pontual, então ela é incisiva, a luta é diária, ela não para, mas essa questão do respeito ela é fundamental. Então a gente precisa trazer também essas pessoas para o debate, para poder conversar, se tiver alguma dúvida. Ô Vinícius, eu respeito uma frase que é comum, né? Eu não tenho nada contra, mas tenho até amigos. Então a gente precisa desmistificar, tirar muita coisa que está aí presa na questão cultural, na questão social, e a gente pretende trabalhar todas essas questões também. O quando é uma coisa que neste momento, considerando a pandemia, a quarentena, o isolamento social, eu pretendo manter subir vídeos para o canal quinzenalmente. Só que uma coisa que eu tenho me permitido muito é que eu tenha uma rotina flexível. Então, se eu não der tempo, se eu não tiver como subir o vídeo quinzenalmente, o vídeo não vai subir quinzenalmente. Mas a intenção é que eu mantenha esse contato quinzenal, que a gente traga temas, que a gente possa discutir sobre temas relacionados de 15 em 15 dias. E a questão do post do Instagram, eu pretendo fazer semanalmente, diariamente. Então vai ter essa publicação todos os dias, vai ter uma mensagenzinha, alguma coisa relacionada. Pela questão lógica assim, da coisa, no Instagram eu não pretendo trazer grandes discussões. Porque a questão da palavra escrita pode dar alguma má interpretação. Então temas mais delicados ou mais polêmicos, dependendo de como for, eu pretendo sempre trazer na questão do vídeo. E o Instagram vai ficar para o dia a dia mesmo, para questões mais práticas do dia a dia. E lembrando sempre da minha rotina flexível. É uma coisa que eu indico para os meus pacientes da clínica e é uma coisa que eu coloco em prática também na minha vida. É necessário, nesse momento de isolamento social, que a gente mantenha uma rotina, mas que essa rotina ela seja flexível. Não se cobre tanto, não se puna tanto com relação a coisas que você queira fazer e que às vezes não dá conta, não dá tempo. A gente só não pode entrar na zona de conforto. Entrar ali naquele buraco, ficar deitado o resto da vida no sofá e a coisa não evoluir. Mas a gente precisa também se permitir um pouco. Onde? Aí o onde, a partir de hoje, né, eu divulgo esse perfil do Instagram profissional, Vinícius Mota PSI, de psicólogo, né, como eu já me apresentei.
E o perfil e o link, o canal no YouTube, que é por lá onde a gente vai ter, onde eu pretendo subir mais a questão dos vídeos, que a gente vai trabalhar com vídeos um pouquinho mais demorado, porém dentro do Instagram eu pretendo manter essa questão das lives. Quando for assuntos profissionais, vai ter tudo relacionado por lá. O próximo convite que vocês receberem vai vir lá para entrar no perfil do Vinícius Mota PC, para a gente manter esse diálogo lá, que é as questões que a gente precisa trabalhar com um pouco mais de seriedade. Aqui no perfil pessoal a gente deixa para curtir, para fazer alguma militância assim, para caçar alguma confusão política, mas as questões um pouco mais sérias e profissionais, a gente leva esse debate para lá. E é uma diferença que a gente precisa ter, que é o do profissional do humano. Né? Existe um Vinícius profissional, mas existe um Vinícius social, um Vinícius humano, um Vinícius que sai, um Vinícius que erra, um Vinícius que às vezes emite alguma palavra em comentário machista. É o Vinícius humano, que está nessa busca para desconstruir, que está nessa busca para poder evoluir enquanto homem. E é interessante sempre essa distinção, porque o profissional a gente estuda, o humano a gente vive. E aí é sempre manter esse equilíbrio, esse cuidado também, até mesmo na questão dos julgamentos, nos reconhecimentos das falhas. Então, o Vinícius humano existe. E aí vem a questão do como, né? Essa construção do canal e do perfil, ela é uma construção a partir de experiências profissionais. Então eu trago algumas vivências da clínica, tive muita resistência também para poder iniciar na clínica, minha trajetória profissional desde o início da faculdade, primeiros semestres, assim, eu vi que a Fabiana entrou, eu já fui logo, ela estava na live, eu logo fui para psicologia organizacional, então eu foquei a minha formação toda muito voltada para psicologia organizacional, e passei 5 anos trabalhando nessa área. É uma área que eu admiro bastante, porém é uma área que te suga muito, né? Ela requer muito da sua dedicação. Não que as outras áreas não requerem essa quantidade de dedicação também. Porém, o mercado privado, dentro da psicologia organizacional, ele é um pouco cruel como psicólogo. Então, aí eu senti essa necessidade. Eu consegui começar como analista júnior lá no Disque 100. Foi meu primeiro emprego aqui em Brasília. Foi onde trouxe toda a bagagem que eu tenho hoje de direitos humanos. Tive a imensa e maravilhosa oportunidade de trabalhar com a Maria do Rosário, que foi quem me ensinou a ser militante de direitos humanos. Então hoje eu lembro que uma fala dela, ela dando um curso pra gente, e aí a gente questionou ela sobre a questão da carga horária, o teleatendente trabalhava 6 horas, o analista trabalhava às 8, o pessoal do RH trabalhava 10. E aí ela exemplificou muito claro que a questão da militância de direitos humanos, ela é 24 horas. Você não tem uma pausa sequer. Você pode não estar no seu horário de trabalho pela Secretaria de Direitos Humanos, igual era o meu caso. Mas se eu vi uma violação de direitos humanos na rua, ali é o meu papel, enquanto defensor. Então essa causa eu abracei para mim desde então, e eu venho carregando isso debaixo do braço para qualquer lugar que eu vou. Alguns lugares mais incisivamente, né? Fui conduzido à delegacia há uns 2 anos atrás por intervir numa abordagem policial de um morador de rua, e não me arrependo em momento algum de ter feito isso, porque ali eu coloquei em prática o que eu aprendi na teoria nessa fala da Maria do Rosário, que é sobre a questão dos direitos humanos. E então, voltando, eu trago dessa experiência profissional, e depois que eu saí do RH, né, eu ia falar, estava falando lá do RH e me perdi, saí do RH e entrei como psicólogo escolar, então da Secretaria de Educação. Então hoje eu ocupo um cargo de psicólogo escolar dentro da Secretaria, trabalho com adolescentes do 6º ao 9º ano, sou completamente apaixonado pela psicologia escolar e por trabalhar com adolescentes. É uma das coisas que muita gente fala, nossa, como que você consegue trabalhar com adolescente? Eu adoro, a conversa é muito direta, e aí dentro da psicologia escolar na escola, da psicologia escolar dentro da escola é boa, né? Dentro da psicologia escolar, eu tive a oportunidade de fazer essa formação em políticas públicas. E aí a coisa foi muito andando junto uma coisa com a outra. Aí logo eu tive a oportunidade de montar a clínica, e aí eu venho há 2 anos atendendo também na clínica. Agora a experiência da clínica é fundamental, ela é maravilhosa, ela é encantadora. Agora eu sempre tive resistência também com a questão do online, e agora todos os meus pacientes vieram para o atendimento online. Então está sendo uma nova descoberta também para essa questão de tecnologia,
E aí eu pretendo trazer isso tudo. Então vem um pouco da psicologia organizacional, vem um pouco da psicologia escolar, a questão da medicalização, que é um assunto muito, muito tenso dentro das discussões, dentro das escolas hoje. Pretendo trazer, um balão estourou ali, pretendo trazer alguns convidados que tenham mais propriedade para poder falar da medicalização dentro do ambiente escolar e a questão da clínica também, que aí é onde entra a questão mais fundamental desse debate aqui. Trago um pouco também de vivências pessoais, né? Não tem como eu já tinha falado um pouco, as vivências pessoais, elas também vão fazer parte disso, porque eu me construo profissionalmente a partir das minhas vivências. E então isso vai fazer parte um pouco também do canal e das postagens no Instagram. E demandas espontâneas. Essas demandas espontâneas, aí fica meu primeiro convite para vocês. Tragam demandas, tragam temas, tragam discussões, tragam inquietações, uma coisa bem didática. Olha, eu não sei sobre isso que você me trouxe, eu vou estudar, então eu vou atrás, aí a gente vai construir uma comunicação, um conhecimento, vamos construir um conhecimento juntos, porque se eu não sou detentor de todos os saberes, nesse quesito que eu me proponho a trazer esses debates. Me trouxe essa discussão, a gente vai conversar bastante sobre isso. É muito interessante a participação. Eu estou vendo várias pessoas entrando e deixando comentários. Quando vem pergunta, vixe, aí o negócio... Aí eu perco a hora, perco a noção das coisas, que aí eu vou parar para poder responder. E a coisa toma um caminho bacana. Então fica esse convite para vocês. Meu telefone... ele funciona 24 horas, o WhatsApp funciona 24 horas, todas as redes sociais também estão abertas para isso. Vinícius, gostaria que você falasse sobre tal coisa, gostaria que você trouxesse tal pessoa para poder discutir. A intenção é essa mesmo, é que a gente construa todas essas discussões juntos e juntas, trazidas por vocês. Agora o porquê, eu vou beber um golo d'água no copo que a Ana Clara me emprestou. Foi especial ao 17 de maio. Porque a principal consideração que eu justifico ter montado todo esse aparato, né, de canal no YouTube, perfil profissional, é a relevância social. A gente precisa pensar na questão social. Os meus atendimentos na clínica são sociais. Então a gente precisa, é o primeiro olhar sobre qualquer coisa que eu venha montar, que eu venha pensar, falando do meu copo. A primeira coisa que eu venha falar é sempre esse recorte social. Não tem como, a gente não... qualquer discussão, de qualquer princípio, eu vou pensar sempre na relevância social. Por que eu estou fazendo isso? O que a sociedade ganha enquanto isso? É visibilidade? 33 pessoas online? Que bacana! Várias pessoas aceitaram o meu convite, que bom! Mas não é essa a intenção. A intenção é que a gente traga essa discussão, mas que ela vai um pouco além disso. Um termo que passou a me inquietar nesses últimos 2 anos também é a respeito da psicologia para todos. A psicologia, ela é muito elitizada, né? Desde a sua formação, se a gente pega um curso de psicologia hoje, ele não é para qualquer pessoa que queira fazer um curso particular. Já na federal, está simplesmente o segundo curso mais concorrido aqui na UNB, ele perde só para medicina. E se você vai numa faculdade particular, ele gira em torno de R$ 1.200, R$ 1.300. Então já começa aí na formação. É uma formação elitizada. E quando a gente sai da faculdade, a gente tem uma disciplina. Eu tive uma disciplina de psicologia social. E a gente tende essa questão de logo querer trabalhar, ir para o mercado, e a gente não pensa das pessoas que precisam, mas que não têm condição. Eu sou completamente defensor do SUS, mas o SUS não consegue, ele não consegue abraçar toda a demanda psicológica de todas as pessoas que precisam. O meu sonho é que a gente conseguisse trazer para o Brasil a realidade da Argentina, que a cada 10 pessoas, 7 fazem terapia. Por que 7 fazem terapia lá? É porque tem muito psicólogo? Pode até ser que tem muito psicólogo, mas a primeira coisa é a consciência da importância da terapia, que não é vendida pelos canais de comunicação igual é vendido aqui no Brasil, né, de que só procura psicólogo quem é doido, só procura psicólogo quem tem problema, que eu não preciso de psicólogo porque eu resolvo minha terapia no boteco, aí você conversa com um amigo que dá um conselho e acha que isso é terapia. Isso não é terapia, isso não é psicologia. Então, quando eu falo da psicologia para todos, é da gente pensar mesmo
sabe? De que não tem condição para pagar e que passa pelas mesmas questões emocionais do que eu que tenho condição de pagar uma terapia, do que você que pode pagar uma terapia. Então a gente precisa pensar nessa questão também da psicologia para todos. E aí a outra inquietação também do porquê é a intenção de levar a psicologia além da academia. Quando eu falo além da academia, dessa especialização que eu falei de políticas públicas, tem alguns coleguinhas online, e a minha pesquisa ela é relacionada às escolas militarizadas aqui de Brasília, né? Algumas pessoas daqui de Brasília conhecem essa implementação, e no Brasil todo soltou essa questão pelo MEC, de escolas cívicos militares. E aí eu fui pesquisar dentro das primeiras escolas militarizadas aqui de Brasília esse recorte de gênero e sexualidade. Porque é muito fácil você pegar uma cultura militar e colocar dentro da escola. Mas e aí? Como que ficam os projetos relacionados a gênero e sexualidade? Como que ficam esses estudantes? E a intenção foi, dentro do projeto político-pedagógico dessas escolas, eu fiz uma análise de 3 projetos para ver se perdia coisas, né, de um projeto de determinado ano para outro, e o último que foi já na gestão cívico-militar. E a resposta não foi publicado ainda, mas a resposta é o que a gente já pode esperar. Existe sim uma perda considerável de direitos, de projetos pedagógicos, de incentivos, de várias coisas que esses estudantes perdem dentro desse último projeto que a gente analisou de 2019. E aí também a outra intenção do porquê é a psicologia, como eu tinha falado, além do consultório, né? A gente precisa, são temas importantes que a gente tem para trabalhar dentro de uma sessão, de uma terapia, sim, mas tem outros temas que a gente pode trabalhar através de um diálogo, de uma live, de conversar, de um vídeo. Vamos falar sobre ansiedade? É algo que pode ser trabalhado no consultório, mas que pode ser trabalhado aqui também, a gente precisa discutir. Vamos conversar sobre a morte? É um tabu, não se fala sobre a morte, é igual não se fala sobre o sexo. É trabalhado dentro de uma terapia? Ótimo, é trabalhado dentro de uma terapia, mas a gente pode ter esse diálogo, essa troca, conversar um pouco sobre essas realidades que é intrínseca do ser humano. Não tem como a gente negar e falar que a coisa não vai acontecer. Então é a relevância social, a psicologia para todos, a psicologia além da academia e a psicologia para além do consultório. A questão dos temas, como eu já tinha falado quando eu respondo, né? Para quem, que eu falo que são para todos e para todas as pessoas, sim, é para todos e para todas as pessoas. A gente vai falar sobre relacionamentos, né? No geral, relacionamentos afetivos, relacionamentos profissionais, relacionamentos... Porém, a gente vai sempre pensar também no recorte da população LGBT. A gente vai incluir sempre essa população em todas as discussões que a gente tiver. Como eu já falei também, gênero, sexualidade, relacionamento abusivo entre casais LGBT. Como que funciona? Existe, claro que existe. Então a gente precisa trazer esse debate também. Como perceber se eu estou num relacionamento abusivo, né? Eu e meu companheiro, e eu não consigo perceber porque o que é falado, né, televisionado, é a questão da mulher agredida, que é muito importante a gente combater. Mas existem muitos casais, muitas relações adoecidas assim também, entre mulheres, entre homens, independente. Então a gente vai falar também sobre essas coisas, sobre esse tipo de relacionamento. E um pouco, ou um pouco muito, né, que eu já penso também até em quem eu vou chamar para poder conversar sobre isso, sobre masculinidades. Masculinidade tóxica, desconstrução de masculinidade, o papel do homem na contemporaneidade, que está cada vez mais dinâmico, está cada vez mais diferente, fugindo completamente dos estereótipos. E eu pretendo trazer essa discussão também ao decorrer da construção desse canal. Agora que a gente chegou no ápice da live, e aí eu pretendo não estender muito, já deu meia hora de transmissão, eu queria falar novamente do projeto do Existo, né, que é um projeto dentro do Centro LGBT de Brasília. E aí, esse momento é um convite para todos vocês. É o nosso primeiro momento de união. Eu venho convidar vocês, primeiramente, para a gente assinar esse manifesto. A gente precisa tirar o Brasil todo do armário. Então, é um momento assim, da gente precisa de números. A gente precisa de ser quantificado.
E aí, essa petição que está passando, colhendo assinaturas, é para poder que no censo de 2021 seja implementado identidade de gênero e informações sobre orientação sexual. Não se tem hoje um número para falar sobre o recorte de orientação sexual no Brasil. Então fica esse primeiro convite. Eu vou postar o link aqui agora na live antes de todo mundo sair, porque a gente precisa dessa assinatura. E aí, novamente, eu volto a falar do Centro LGBTS de Brasília, que abriu essa oportunidade de fazer essa live juntamente com eles. E eu preciso dessa assinatura de vocês para que a gente tenha garantia de direitos de políticas públicas relacionadas e voltadas especificadamente para esse público. Então, sobre o Existo, eu preciso muito da ajuda de vocês. Vai viver pedindo, Vinícius? Vou. Sempre que tiver necessidade, eu vou viver pedindo. Porque já que agora eu perdi o medo, perdi a vergonha e vim aqui falar mesmo, então vocês podem ter certeza que sempre que houver algum movimento assim, eu vou trazer mesmo para compartilhar com vocês. Porque eu mesmo assinando é uma assinatura só. Se eu trago 28 assinaturas, 30 assinaturas, aí eu preciso a gente cresce o movimento um pouco mais. Estamos chegando ao fim. E eu preciso agradecer. Como eu já agradeci, eu vou agora, nesse momento, reforçar sobre o agradecimento ao Centro LGBT de Brasília. Dentro do centro, eu com outros psicólogos, a gente desenvolve um trabalho completamente social de acolher LGBTs que estejam passando por dificuldades nesse momento de pandemia, de isolamento social. Então a gente tem feito esse acolhimento psicológico online, oferecendo para essas pessoas um acolhimento mesmo, uma questão bem profissional, porque não tá fácil. Não tá fácil para ninguém e a gente tem feito esse trabalho, então fica aqui o meu agradecimento. Agradeço imensamente ao Júlio, ele tá online agora cuidando de outras lives, e a agência de publicidade dele que fez todo esse material gráfico, que eu jamais saberia fazer isso. Ficou uma coisa muito bonita e ele foi muito rápido. Então o negócio foi assim, Júlio, eu preciso de uma arte sexta-feira pra gente poder colocar no ar a coisa domingo. Ele, bora Vinícius, faça aí pra você agora. Me manda fotos, informações, então fica o muito obrigado mesmo ao Júlio e ao pessoal da agência. Agradecer ao Rainbow, que é um dos bares, um dos grandes pontos de encontro aqui em Brasília. Foi inaugurado o ano passado e agora, nesse momento de pandemia, tem incentivado muito essa questão da comunicação, dos seus DJs, do pessoal que trabalha lá. É um bar completamente inclusivo, perfeito, e recomendo para que todo mundo que tem a oportunidade de vir aqui em Brasília depois da pandemia possa conhecer. Eu agradeço agora minha equipe de produção, que foi a Tami e o Valdir. A Tami me ajudou a construir esse roteiro, o Valdir ajudou na escolha da foto para criar um negocinho e o negócio deu tudo certo. O canal e o perfil do Instagram, ele tem embaixadores, então eu queria agradecer muito ao Breno e a Dani, o Breno de Abadiânia, famoso de Abadiânia para o mundo, e a Dani, que foram pessoas assim que eu escolhi para poder ser embaixador desse projeto na questão da divulgação. São pessoas muito conhecidas dentro da comunidade LGBT e eu precisava que esse convite chegasse ao máximo de pessoas possíveis. E todos que ajudaram na divulgação. Todo mundo, eu mandei mensagem para todo mundo, eu procurei responder, muita gente republicou o convitezinho no Instagram. Então fiquei obrigado a todo mundo mesmo que ajudou. A Ana Clara, que me ajudou na produção aqui em casa agora, me emprestando copo. A gente já tem um mascote e por aí a coisa vai acontecendo. E hoje, meu parabéns especial para Carol. Eu acredito também que muitas das pessoas que estão assistindo a gente agora conhecem a Carol. Fica meu enorme abraço, minha admiração, tudo de bom que pensar na vida. Eu gostaria de desejar nesse momento aqui para Carol também, que é uma pessoa muito próxima, muito querida por mim. E reforçando que não foi à toa a escolha desse dia de hoje, não foi à toa o 17 de maio, para poder lançar todo esse projeto. Então eu quero deixar muito claro aqui que a frase que ninguém solta a mão de ninguém, ela faz muito sentido. Nesse sentido, nesse momento mais ainda. Então nesse momento eu coloco a minha mão estendida a quem precisar, a vocês, amigos, não amigos, conhecidos, não conhecidos, eu estendo a minha mão. E tem uma frase que eu até usei na outra live, que fala assim, não deita, mas que se deitar, a gente possa estar sempre do lado, de máscara, para poder ajudar a levantar. É isso.
Muito obrigado todo mundo que esteve presente. Não vou me estender, consegui. A intenção era que fosse 40 minutos. Muito obrigado mesmo. Bom domingo para todo mundo. A nossa luta continua por igualdade, por respeito, por recolocação no mercado de trabalho, por tudo que a gente tenha de direito juntos e juntas nesse momento. Tá bom? Muito obrigado. Até mais. Até a próxima. Valeu. Manda beijo pra o Helder me dando um beijo. Agora é a hora dos beijos. Ana Clara me lembrando do álcool em gel. A Thaís, o pessoal do Face. Tem muita gente aqui. O Júlio comentou, que eu agradeci. É isso, Marcelo, Felipe. O Felipe foi ameaçado de morte se ele esquecesse essa de hoje. O pessoal do Face que tá online. Recebi uma hashtag aqui maravilhosa, fora Bolsonaro. Não poderia deixar de falar. O Breno manda beijo pra Badiânia. A Nábia, minha filhadinha de casamento. André, chato. Deni, beijo, gente, todo mundo. Então, até mais. Foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês. Jane, prima maravilhosa. Até mais, Fernandinha. Beijo, galera. Deixa eu encerrar aqui. Até a próxima.